Meus cumprimentos ao Jandir, nosso prefeito. Cumprimentos a Dalva, sua eterna vice. Cumprimento ao Gaspar, representando o governador. A nossa juíza, a doutora Sônia. Cumprimento a presidenta Combeme. A minha vice, a Ana, em nome dela, as vereadoras e servidoras dessa casa. E aos senhores vereadores. Cumprimento o meu querido Pavan, que está ali, nosso deputado, mora lá em Balneário, mas defende Itajaí. Em seu nome, todas as autoridades que compõem a nossa assistência, muito obrigado, nos sentimos honrados com sua presença. Muito obrigado a todos, as senhoras e senhores, por estarem aqui e também aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Senhoras e senhores, chegamos aos 156 anos de Itajaí. Este lugar inigualável que hoje abriga mais de 210 mil cidadãs e cidadãos incomparáveis. A cidade que é banhada pelo rio, que vem serpenteando vale abaixo para aqui encontrar o mar. A imagem é majestosa, vista de cima, de lado, na urbanidade do dia a dia, quando estamos caminhando, dirigindo e nos deparamos com imensos navios navegando pelo nosso canal, como se fossem prédios andando, e que nos colocam em comunicação com o mundo, podemos sempre ver e entender os fatos da nossa circunstância, segundo o nosso estado de ânimo, nossa ideologia, nosso compromisso social, nosso interesse político. Prefiro entender as coisas e as pessoas da nossa cidade pela sustentação ética, moral, de boa vontade, com equilíbrio e bom senso. Acima de tudo, senso de justiça. Recente publicação listou as 100 melhores cidades do mundo para se viver, sob todos os aspectos da vida em sociedade e na cidade. Nenhuma delas era brasileira. Aliás, a única cidade brasileira listada estava na 106ª posição. Então eu preciso olhar Itajaí como uma cidade brasileira. E nesse contexto não tenho nenhuma dúvida de afirmar que temos uma bela cidade que se destaca no cenário estadual e nacional. Não bastasse nossa geolocalização, que nos ajuda muito, a verdade é que quando nos é dado decidir sobre o nosso destino, a construção da nossa cidade, nós, itajaienses, acertamos e avançamos. Por outro lado, quando nos tiram a capacidade de estudar, entender e construir nosso futuro, nosso presente, ou nós paramos no tempo, ou voltamos no tempo, ou perdemos tempo, o que é de todo lamentável. Destaco como exemplo a trajetória do nosso porto, de pequeno e sem futuro, parado, sem navios atracando, ao patamar de segundo maior movimentador nacional de cargas em container. E agora novamente deficitário. Por quê? Porque quando conseguimos, com nossa união, municipalizá-lo, nós avançamos. Fomos pioneiros no país, tanto na municipalização de um porto, quanto na constituição da primeira parceria público-privada na área dos portos organizados. Os investimentos privados e públicos nos vários negócios gestados a partir de então somam mais de R$1 bilhão investidos aqui em Itajaí. Mas quando editaram a nova lei dos portos e nos tiraram a competência legal da gestão estratégica, concentrando as decisões em Brasília, que trata apenas do Brasil formal e se esquece do Brasil real, passamos de uma expectativa de futuro brilhante e inovador para uma realidade de estagnação e ausência de propostas e de solução dos impasses. Hora do investimento nos demais cais ainda públicos e sem movimento. Ora no tempo de realinhamento dos cais para atender a nova realidade do tamanho dos navios. Ora no postergado início das obras da nova bacia de evolução. Outro exemplo é a questão política. Quando tínhamos e detínhamos nossa capacidade de nos unir, nos reunir e definir nossos rumos políticos, a cidade avançou. E todos os grupos políticos constituídos nela tiveram a oportunidade de comandar o nosso município.
E é justamente por conta dessa alternância que avançamos. A diversidade no comando gerencial e político da nossa cidade permitiu que erros e acertos, estes mais do que aqueles, fossem enfrentados por um ou por outro grupo, e as soluções apareceram. Cito como exemplo, entre tantos, a criação do Codetran. Hoje é impensável a cidade sem o controle próprio do trânsito, ou que este controle fosse novamente entregue à Polícia Militar, que já não consegue atender à sua finalidade institucional. Outro exemplo que cito de decisões corretamente construídas e tomadas aqui por nossa gente, foi a municipalização da água. Uma ação que permitiu, com a criação do SEMASA, avançarmos não só para a redenção da qualidade e quantidade da água servida ao nosso povo, mas também para o necessário e sonhado tratamento do esgoto doméstico, que nos coloca no patamar de cidades da Europa, elevando consideravelmente nosso índice de desenvolvimento humano. Ao final, isso significa uma certificação pública de que aqui em Itajaí avançamos nos cuidados básicos com a população, sua saúde e seu futuro. A constituição do Instituto de Previdência de Itajaí, cujo acervo financeiro hoje atinge quase 200 milhões de reais, que está lá aplicado em dinheiro vivo nos bancos, permite o ajuste fiscal necessário ao equilíbrio das contas do governo, por um lado, e, por outro, a certeza e solvência da aposentadoria dos servidores públicos em geral, assegurando a percepção dos proventos de aposentadoria para aqueles que servem ao povo, que cuidam das crianças, dos idosos, que nos atendem em nossos males físicos e psíquicos, que trabalham sério e competentemente para o progresso de nossa terra. Um panorama diferente, por exemplo, do que vemos acontecer no Rio de Janeiro, onde os aposentados hoje já nem sequer recebem mais as suas aposentadorias regularmente. Tudo isso é resultado do presente e futuro que construímos nessa nossa cidade, que hoje completa 156 anos, de uma história rica de causos, de gente e de vida. Do outro lado agora, falando de política, quando entramos na rota da negociação entre partidos com vista ao poder estadual e os rumos da nossa gestão passaram a ser definidos em outras paragens que não em nossa terra e por nossos líderes, paramos no tempo, perdemos nossa hegemonia na região, que somos polo e modelo. Nos entregamos ao jogo estadualizado e chegamos ao ponto de hoje, com 140 mil eleitores, não termos sequer um deputado estadual, nem pensar num federal. E mesmo disputando o primeiro lugar no PIB do estado, não merecemos a honra de ter um secretário de estado lá em Florianópolis. Estamos já findando junho e a eleição é em outubro. E a indefinição política é a medida exata de que, não obstante tenhamos construído uma bela cidade, precisamos reformá-la, repensá-la, reconstruí-la econômica e politicamente, para que nossos pescadores, que formam a maior e a melhor frota pesqueira do país, não tenham que buscar correção na justiça para a inércia e a incompetência das autoridades de plantão, como é o caso presente com a pesca da tainha, a mais evidente demonstração de nossa ineficiência política institucional. Assim, exorto a união e a disputa que leva ao crescimento. Exortam o enfrentamento das nossas questões econômicas, sociais e políticas por nós mesmos e ninguém por nós. Precisamos dizer com força e com emoção: somos itajaienses, somos fortes, somos guerreiros e sim vencer é nossa sina. E assim, é assim que todos os dias, chova ou faça sol, inverno ou verão, construímos uma cidade bela, única, incrivelmente bela. Nada mais justo que a gente, que nós cuidemos dela, gerenciemos o seu destino, porque nós somos mais competentes que vós. Abraços, peixeiros, viva Itajaí!